Oficina de Quadrinhos. Textos: Evelyn Heine. Produção: Liliana Axten. Do Divertudo. Um belo dia, a professora chega na classe e pede: queridos alunos, quero que vocês façam uma história em quadrinhos sobre um assunto qualquer. E aí, para ajudar, criamos este conjunto de dicas. É muito mais fácil do que muita gente imagina. Você vai até se orgulhar do seu talento. Primeiro, um exemplo prático. Veja. 1. Primeiro quadrinho, desenho. Professora na frente da lousa. Balão. Oi, classe! Quero que cada um faça uma história em quadrinhos. 2. Segundo quadrinho, desenho. Todos os alunos sentados em suas carteiras com cara de assustados. O balão geral é: oh, não! 3. Terceiro quadrinho, desenho. Close de um menino ou menina, você, por exemplo, cara preocupada. O balão é: e agora? Viu só? Qualquer situação pode virar uma historinha legal. Elas estão aí por toda parte, acontecendo de verdade. A gente consegue usá-las à vontade, mudando, colocando piadinhas, exagerando, misturando os fatos. Para facilitar, primeiro faça um roteiro, assim como o exemplo, colocando no papel como será a história toda. Depois, faça as contas. Isso mesmo, veja quantos quadrinhos sua história inteira vai ter. Aí, tente descobrir de quantas páginas ela precisará. Exemplo, 12 quadrinhos. Aí eu posso colocar em 2 páginas, 6 quadrinhos em cada uma. Dividindo uma folha de sulfite ao meio, eu posso fazer uma capa na primeira página, deixar a história na segunda e terceira e colocar o meu nome e série na quarta, a última. Mas isso foi só um exemplo. Algumas professoras já dizem se querem uma página ou apenas uma tirinha. Tirinha é uma história bem curta, que é só uma tira mesmo, como aquelas dos jornais. Façam uma tirinha com 3 quadrinhos. A cara da história. Quando você pensa na disposição e no formato dos quadrinhos, calculando as páginas, está fazendo uma coisa que se chama diagramação. Diagramar é decidir a forma e o tamanho dos quadrinhos, lembrando que um pode ser o dobro dos outros e ocupar uma tira inteira, por exemplo. Outro quadrinho pode ser pequeno, somente com um som do tipo tum, cras, nhact. Ai, não sei desenhar. Se você achar difícil desenhar ou inventar personagens, não se preocupe. Qualquer coisa que existe pode virar um personagem de quadrinhos, mesmo bem simples. Basta um par de olhos, 2 pernas ou qualquer característica dos seres humanos para animar algo que não tem vida. Quer um bom exemplo? Uma esponja virou um dos personagens mais famosos do mundo, não é mesmo? O criador do Bob Esponja foi muito criativo. Então, comece a observar alguns personagens por aí. Nas propagandas, logotipos de empresas, mascotes de times de futebol. Outra coisa, não precisa ser um desenho. Você pode fazer uma colagem para criar seu personagem. Um triângulo é o corpo, uma bola é a cabeça.
Quem sabe até uma bola de futebol ou de basquete, se for um cara fanático por esportes. Quando você começar, vai perceber que sua imaginação achará boas ideias. Mão na massa. Dica importante para fazer cada quadrinho. Comece pelo texto, os balões dos personagens. Depois faça os desenhos. Onde é o jogo? Sabe por quê? Porque geralmente a gente se empolga com os cenários, personagens e depois não cabem mais os balões. Fica tudo encolhido e ninguém consegue ler direito. Outra sugestão: se quiser, faça os quadrinhos em papéis já recortados e depois colhe-os em uma folha preta, deixando espaços iguais entre eles. Em vez de preta, escolha a cor que preferir, sempre contrastando com a cor dos quadrinhos para ficar legal. As letras. Use apenas letras maiúsculas. Capriche bem nas letras para ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Você pode destacar palavras importantes ou gritos com cores mais fortes, assim como usamos o negrito, N, no computador. O trabalho tem que ser entregue amanhã. Escreva as letras antes de fazer o balão em torno delas. Tipos de balões. Você viu meu livro? De fala. Não! De grito. Onde estará meu livro? De pensamento. Não conte isto pra ninguém. De cochicho. Acho que estou apaixonado. De amor. Plim! De ideia. Onomatopeias. Hein? Isso mesmo. Onomatopeias são palavras que imitam sons. Veja algumas delas. Fora dos balões. Coisa quebrando. Tiro. Barulho de mola. Beijo. Batendo em madeira ou em uma porta. Batendo em algo. Pingo. Rapidez. Campainha. Chuva, trovões. Outras onomatopeias. Essas vão dentro dos balões. Frio. Choro. Raiva. Mordida. Engolindo ou medo. Fungando. Mastigando. Fim da história. O fim é muito importante. É o desfecho do seu trabalho. Imagine que todo leitor gosta de uma surpresa no fim. Coloque a palavra fim no último quadrinho. E a amizade venceu. Fim. O título. Quando souber como será a sua história, invente um título para ela. Lembre-se de deixar espaço no início da primeira página. Não complique. Cena complicada demais para desenhar? Pense em outra. Sempre há uma solução mais simples. Frase comprida demais? Tente cortar o que não faz falta. Finja que está dizendo a mesma coisa, mas com pressa. Este é um bom truque. Por exemplo, queria te convidar para ver um filme no cinema perto de casa. Vamos ao cinema? Faça a lápis primeiro.
Assim, dá para mudar algo errado, diminuir os textos, essas coisas. Dica de português: sempre coloque vírgula entre o vocativo e o resto da frase. Exemplos: oi, vírgula, turma. Mãe, vírgula, você me deixa brincar? Gente, vírgula, vamos jogar bola. Para com isso, vírgula, menina. Vocativo é a pessoa ou pessoas com quem o personagem fala. Invoca. Outra dica para acertar no português: se você escrever as palavras e as frases antes num Word, no computador ou mesmo no celular, as palavras erradas vão aparecer e aí você coloca direitinho nos balões. Como sei sobre isso tudo? Aprendi trabalhando. Meu primeiro emprego foi como roteirista de histórias em quadrinhos da Editora Abril, na redação Disney. Depois, eu virei redatora e editora de revistas como Pato Donald, Zé Carioca, Tio Patinhas e Mickey. Foi muito gostoso trabalhar com essa turma. E sabe o que mais? Nunca imaginei um emprego assim tão divertido. Quando eu era pequena, lia muitas histórias em quadrinhos e adorava, mas eu não pensava que meu passatempo pudesse ser um serviço. Aqui vai um conselho, então. Observe o que deixa você muito feliz e transforme isso em seu jeito de ganhar a vida. Você vai ter sucesso e disposição para trabalhar a vida toda.